Boa tarde. Hoje é dia 5 de agosto de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Bianca, a Mariana, a Flávia, a Yasmin, o João Gabriel Lara, o João Pedro, a Lauane, o Guilherme, o Richard e o Vitor. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém essa aula fica gravada no canal do youtube.com/ricardohenck, onde os alunos deverão assistir essa aula em um momento oportuno e colocar as suas atividades e conhecimento em dia. O material é Aprender Sempre, volume 1, do 7º ano, referente ao 2º bimestre. Sequência de atividade 6, nós vamos fazer a parte 2. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, vamos relembrar qual é a habilidade que nós estamos estudando. Pare com isso, João Pedro. A habilidade EF, são duas, né? EF 06MA 25A e EF 06MA 25B, todas relacionadas a ângulos. Objetos de conhecimento: ângulos, noção, uso e medidas. Página 170. Sequência de atividade 6, parte 2. Aulas 3 e 4. Da medição à classificação. Como que classifica o ângulo menor do que 90 graus? A gente já falou isso, né? Agudo. Maior que 90 graus e menor que 180. Obtuso. E o ângulo exato de 90 graus? Reto. E o ângulo exato de 90 graus? Reto. 90 graus? Não, falei errado. De 180 graus. Raso. Raso. Mas você falou de... Arrasaram. Mas você falou de coisa. Falei errado, falei 90 graus. Eu fiz o gesto aqui de 180, mas falei 90. Professor, eu fiz que nem aquela dica lá que você pediu, que você falou, desistir um pouco. Ah, isso, boa. Dá certo. Muito bem, parabéns. Objetivo das aulas: reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas. Determinar a medida dos ângulos internos de uma figura geométrica utilizando o transferidor. Utilizar as medidas dos ângulos internos de triângulos e quadriláteros para classificá-los. Eu não lembro, eu acho que nós vamos precisar do transferidor. Não, eu tenho aqui no próprio PowerPoint, eu coloquei o transferidor aqui. É chique. Vamos medir? Para realizar as medições dos ângulos em graus, podemos utilizar um instrumento chamado transferidor. Quem recebeu o transferidor do estado e trouxe o seu hoje? Ó, a Flávia trouxe. Quem trouxe, levante a mão. Eu não trouxe. Ah, Veio no kit. veio no kit. O que não veio no kit foi o compasso. Veio no kit. Eu tenho metade. Nossa senhora. Poeira, meu, esse aqui eu achei no chão. Ah, bom. Então, beleza. Tem 3 lá, vou pegar, professor. Ah, é. Quem que precisa tanto? Só 3. Mais de 3, João. Volta aqui. Pronto. Ai, que maldiçoado. Eu vou lá, senhor. Eu vou lá. Tem 2 aqui, mas eu pego lá. Vai precisar de mais. Quantas pessoas? Levante a mão bem alto. Não, um só, não é tão pesado assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisa de mais quantos aí então? Tem 2 Mais, aqui. traz mais 5. Ô, Richard, Um só. Não vai nenhum dos dois, pronto. Vai outro. Quem sair primeiro vai. Não, volta aqui, Richard. Você tomou a iniciativa primeiro. Pode ir, João. O João tomou a iniciativa primeiro, você vai. Então, escolhe um logo para ir no seu lugar rápido. Pronto. seu ladrão. Nossa senhora, tudo isso está gravando na aula, né? A unidade de medida usada para medir os ângulos é em grau. Cuidado, muita gente se confunde, ó. Opa. Grau e ângulo, né? Que a gente... Não, o símbolo, quer ver? Esse é o grau. E esse é o ângulo. Esse aqui não é grau. Esse aí, tipo, a posição coloca... Isso, primeiro, segundo, terceiro. 3 graus, e aí também tem aquele ali é terceiro. Esse aqui é 3 graus. Tem E aqui... diferença entre 3 e depois tem diferença em colocar o C
do lado. Esse é terceiro. Tipo, a pessoa acha que é grau de ângulo, mas é grau de... Ah, é. Se tiver o C aqui é 3 graus Celsius. É outra coisa mesmo. Boa, Flávia. Não lembrava disso. Se colocar o mar, aparece aí. Então, olha lá. Continuando. Observe as figuras abaixo e com o auxílio do transferidor, meça os ângulos formados, indicando a medida de cada um. Então, olha lá. Tem hora que você coloca o transferidor, presta atenção, João Pedro. Tem hora que você coloca o transferidor aqui assim, e aí você não consegue medir. O que você vai ter que fazer então? Ampliar uma linha aqui bem fraquinha lápis. Bem E fraquinho, aqui vou até também. fazer depois que eu apaguei. Para que você consiga ver no transferidor qual é o tamanho, tá bom? No meu caso aqui eu já deixei o transferidor pequeno para poder ver. Pronto. Quantos graus deu o ângulo M? No meu deu 106. Olha aqui. Eu deu 95. Começa aqui no 0. 0 com mais 10, 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e... 90. Não, 80 e metade de 80. Metade de 80? É, Ah, 85. 85. Flávia, sabe por que o senhor deu 106? É, acho que foi por baixo. Se conferiu lá, se conferiu por baixo. É comum acontecer isso. Presta atenção. E se deu 96, então aqui seria, na verdade, 84. É que o meu aqui deu aproximadamente 85 graus. Olha um jeito que eu representei ali. Estranho, né? C, M com um chapeuzinho no M, P igual a 85 Sabe o que eu achei que era? graus. Quando eu vi, tipo, nesses próximos aqui, eu pensei que assim, ó, o que tem o tiozinho é a frase. Isso, olha o que a Flávia já descobriu. É por onde os dois se ligam. E a última letra é o que fica em cima. É. Assim, ó. A Flávia não achou, ela descobriu. O que é o significado disso aqui? É o significado seguinte. Temos aqui provavelmente teria um vértice, aqui teria um vértice, um ponto, certo? E esse é o vértice aonde liga as duas retas que formam o ângulo. Aonde está o ângulo? Está na letra M. M. Essa aqui é a reta C e essa aqui é a reta M. P. P. Aí, E o ângulo é no M, tá bom? O chapeuzinho vai sempre em cima do vértice, que é o ângulo, tá bom? E agora, com o transferidor, eu coloco aqui, ó, uma linha em cima do 0, bem assim, ó, o centro sempre tem que estar aqui. A linha em cima do 0, o senhor vai estar 180, mas lá em cima tá 0. E ele vem contando, 0, o meu 10, deu 50. 20, O meu deu 50. 30, 40, 50. Você contou Por baixo. por baixo. Você tem que contar aqui, ó. Sempre tem que começar no 0. Você começou no 180 e foi vindo até chegar no 130. Também dá pra fazer a seguinte conta, João Pedro. Se estava no 180, chegou no 130, quantos que se diminuiu? Se estava no 180 e foi voltando até o 130, quantos que se voltou? 50. Certo? Pronto. Oi. E também depende do lado que você coloca o... Isso, depende do lado que você coloca o transferidor. O auxiliar está auxiliando bastante hoje. Próximo. Olha lá. Eu coloco o transferidor bem em cima da pontinha e uma das retas eu coloco na linha. Ó, agora vai contar lá por fora, hein? O 0 tá lá em cima. O meu deu 130. Eu vou ter que contar até aqui, ó. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. O meu deu 130 também. Então, 130 graus. Certo? Ó, RST. Onde que está o ângulo? No S. Então, o chapeuzinho vai em cima do S. S. Tá bom? Próximo. Página 171. A seguir, apresentamos um exemplo do passo a passo para a construção de um ângulo de 40 graus,
utilizando o transferidor. Agora eu vou abrir o GeoEnso. Né? Aqui vou fazer sem o GeoEnso, depois vou fazer com o GeoEnso. Ó. Primeiro passo, traçar uma reta do ponto A até o B. Certo? Segundo passo, colocar o transferidor sobre a origem da reta. A origem da reta é o ponto A. Terceiro passo, colocar o transferidor com o ponto C, correspondente à medida de 40 graus. E aí, você traça uma reta. Só explicando assim, só lendo aí, não dá para entender. Então eu vou apertar pausa aqui e vou abrir o GeoEnso. Então, tranquilo. Então vamos lá. O que ele fala mesmo? Pega um ponto. Cadê o ponto? Aqui. Pega o ponto. Esse ponto vai se chamar A. Agora eu vou traçar uma reta que vai formar a reta. Ponto B. Que chegue a régua até Isso. 20 graus. É, você viu? Essa reta vai até o ponto B. Eu fiz de 4 centímetros no meu. Demais. E com o transferidor. Agora nós vamos lá com o transferidor. Vamos usar o triângulo redondo. Aí que chega Pode ser esse. o transferidor dele. Eu queria ter um 360 igualzinho de graus. vocês aí, então. Ó, agora eu venho aqui, ó, presta atenção, no transferidor você vem no 40 graus e faz um pontinho só um pontinho. De leves. Que nem diz a turma, um pontinho de leves, né? Vou usar o redondo para ver se dá a mesma coisa, ó. O redondo dá um pouquinho mais de trabalho, que você tem que dar uma girada nele antes, para ele voltar ao 0 grau lá. Cadê ele? Ó. Que isso? Ficou estranho, hein? Eita, João! Chico, a régua dele tem até norte, sul, leste, oeste, com os cardeais e laterais. Ó, por favor, turma. Eu tô falando sério agora. Próxima vez que vocês fizerem essas graças, eu vou mandar pra fora. Não vou ficar mais com criança aqui. Ó, tá no 0 aqui. Aí você vem no 40 graus. Ih, tá ao contrário. 360 menos 40. 320. Ó, o ponto é aqui. Dá na mesma. Aí depois eu pego a reta. Cadê a reta? A régua, quer dizer? E vou lá fazer a medição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, passou. Ó, traça a reta pelo aquele ponto que se tinha feito, lembra? Ô, Vitor, os caras vão atrapalhar você aí, Vitor. Aqui não era o ponto C? Então quantos graus tem aqui? 40 graus. Opa, não tem aquele tracinho embaixo, tá? Esse aqui só. 40 graus. Fiz o maior para disfarçar. Voltando na apostila. 7, Exercício 3. 3, é? Esse aí é o 2 pra explicando como que faz. É, né? Mas não tá passando por quê? Ah, lá. Fazendo o GeoEnso. Já fiz faz hora. Página 171 ainda. Exercício 3. 7 Hã? minutos. Ah, tá. Entendi. A seguir apresentamos um exemplo do passo a passo para a construção de um ângulo de 40 graus utilizando o transferidor. GeoEnso. Já fiz, né? De 40 graus já foi feito, não foi? Já. Só que, professor, lá tá errado. Por que tá errado? Quem acha o erro aqui, ó? Marcaram ali? É no Quem sabe o que é o erro aqui? nome do segmento. Isso! A letra. O nome dos segmentos. Aqui tá escrito o quê? O CAB com ângulo no A. Vamos fazer do jeito que eles pediram? Qual é a letra? Fala pra mim, Flávio. FAG com F, A, G G, com ângulo no A. o ângulo no A. De 40 Grau. graus. Ó, tô falando sério vocês dois. Tô falando sério vocês dois. Acabou a paciência. Não, pra eu confundir. É D, E, F. Eu tava lendo D, E, no B. F. Eu tava lendo no B. Esse aí é o outro. Cadê a borracha? Tá aqui. Borracha chique. Quem é o ângulo? É o E. É o E. D, F. E, F. Uhum. Def. Então vamos lá. Agora lembrei de... Começa sempre fazendo o ponto
do E, é onde vai estar o ângulo. Depois faz o ponto do F. E por cima o D. E aí vem com a reta primeiro, com a régua. Ai, tomara que tenha feito 90 graus, 100 graus, aí, certinho. Puta sorte. Aí, beleza. Agora eu vou achar o ponto F. Transferidor. Vem aqui, quantos graus mesmo? 40. 40. Vem, faz um risquinho aqui no 40, bem de leve. Certo? Pega a caneta de novo, o lápis. Faz o pontinho aqui. E esse aqui é o ponto C. F. F. Não, E. Não, D. F. É o D. É o D. Disfarce. Vai pedir a cor. É, disfarce. Mas sabe como que eu pensei? Poderia ser invertido, Pra tá? mim saber? É tipo que quando tá assim, ó, é como se fosse ler ao contrário. Ah, entendi. É, eu também faço assim. Mas boa, o seu ficou melhor até. Então aqui é o ângulo, ou a reta D. Aí pega a régua. Eu queria falar reta. É, eu ia falar mesmo. E traça ela lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. E traça o risco. Certo? E aqui está feito novamente Um ângulo de 40 um ângulo de 40 graus. E agora tem que fazer um ângulo de Próximo. 120 120 graus. Mas eu vou apertar pause na gravação porque vai... 4 minutos. Ah, tem 4 minutos, dá tempo de fazer 120 graus. Então vamos lá. 120 graus. Qual é o ângulo? FAG. FAG. O ângulo em A. Qual o tamanho do ângulo? Sempre fica no meio. Isso, 120 Grau. graus. Ponto que vai ter o ângulo é o A. Já criei ele. Agora eu vou criar a reta. Régua. Essa reta que eu fiz é a reta que tem o ponto F. F. Qualquer lugarzinho aqui, tá? Agora vou pegar quem? O transferidor. Transferidor. Quantos graus tem esse daqui? 120. Então é aqui. Né? 0 até o 120. E esse aqui é o ponto G. Ah, professor, eu inverti o F com o G. Não tem importância. O A que tem que ser o ângulo, não pode esquecer dele. Senão aí não vai... Pega a régua, 90 graus, com mais 30 graus. Ah, não deu. Dois anos depois, todo mundo barbudo, mesmo essas meninas. Aquelas meninas. Aí, pronto. O Fizemos. João Gabriel não precisa nem passar 2 anos. Não. Aqui tá o ângulo de quantos graus? 120. Só para uma curiosidade, o de 40 graus era agudo ou obtuso? Obtuso. E esse aqui? Não, aquele, o primeiro é É, o primeiro era agudo. E esse? obtuso. Obtuso. Muito bem. Então, o próximo vai ser de 180 graus. Vou apertar pause Um ângulo raso. para o recreio. É um ângulo raso. Muito bem. Agora é o POR. P-O-R, com ângulo em O, de 180 graus. Esse é mais fácil de fazer, quer ver? Olha lá. Se vem, faz o pontinho, que é o O. Certo? Aí pega a régua e traça uma reta. E aqui vai ser qual letra? O R. O R. P. P. Olha, daí que o próprio tá pegando. Agora, 180 graus. Onde que eu vou fazer 180 graus? Vou pegar o transferidor. É só uma linha reta. É. Não tem nem que fazer. Mas só para explicar, né? Ó, 180 graus. Sai do zero, vai para lá no 180. Ah, 170 é aqui. Daí mais 10, 180. Tira o transferidor. Pega a régua de novo. E vai ligar. Esse aqui é o ponto R, O, né? R. Aham. Aqui é o ponto R. 26. E aí você pega e faz a ligação das duas retas, dos pontos. Formou então o ângulo de quantos graus? 180. 180 graus. Considerado ângulo 360.
raso. Ó, vocês 4, pode sair. Continuar, vai sair da aula. 4? Eu tô quieto, professor. Então 3. O Richard estava quieto, os dois estavam conversando. Então, começou de graça, é sair da aula. Vocês já atrapalharam a aula inteira na primeira parte. Depois você... No final. Então, agora que você está conversando, é verdade, você é a primeira vez. Mas vocês dois ficaram a aula inteira cochichando e você só olhando. Não vem falar que você não vê nada, que você só está olhando neles. Você não está prestando atenção na aula hoje. Próxima vez você não senta aí no fundo, não. Continuando. Página 172. 4. É importante lembrar que os triângulos podem ser classificados quanto às medidas dos seus ângulos internos. Por que ângulo interno? Porque existe ângulo interno e ângulo externo. Ó, tentei desenhar um triângulo aqui. Esse ângulo que eu acabei de fazer agora é o ângulo o quê? Interno. Esse ângulo que eu acabei de fazer agora? Ângulo externo. Tá bom? Fica para fora e o que fica para dentro é interno. Sabemos que o triângulo retângulo tem um ângulo reto e outros dois agudos. O triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso e os outros dois ângulos agudos. O triângulo acutângulo tem os 3 ângulos agudos. Classifique os triângulos a seguir quanto às medidas de seus ângulos. Flávia, fala só o A para mim. Depois você escolhe um colega. Triângulo obtusângulo. O triângulo é obtusângulo. Por quê? Porque tem um ângulo agudo e dois... obtuso, desculpe, obrigado. E 2 ângulos agudos. Por favor, convide os que mais atrapalharam a aula hoje para ver se eles entenderam. Aí, Flávio, escolhe um. Quem? O Vitor? Vitor? Não, mas não tem importância. Se você não atrapalhou, melhor ainda. Você já está por dentro. O triângulo B é um triângulo retângulo, obtusângulo ou acutângulo? Retângulo. Como que é? Triângulo retângulo, obtusângulo ou acutângulo? Viu? Tá viajando a maionese, né? Acutângulo. Ele tem os 3 ângulos agudos. Ó, menor do que 90 graus, menor do que 90 graus, menor do que 90 graus, ângulo acutângulo. Flávia, escolhe outro, já que ele não acertou. João Pedro. O João Pedro vai acertar. Não jogue lixo no chão, rapaz. Viu, João Pedro? Depois se juntem. Esse triângulo C é um triângulo retângulo, acutângulo ou obtusângulo? Retângulo, porque ele tem um ângulo De 90 graus. 90 graus, um ângulo reto. E 2 agudos. Ele é um triângulo retângulo por quê? Porque ele era um retângulo e foi cortado ao meio. Virou um triângulo retângulo. Certo? Próxima. Era isso mesmo, né? Triângulo retângulo. Agora é 5. Próxima. Ainda na página 172. 5. Construa no seu caderno cada triângulo de acordo com os ângulos dados abaixo. Opa, me atrapalhei tudo. Construa no seu caderno cada triângulo de acordo com os ângulos dados na tabela abaixo. Complete com a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Nossa senhora, quantos triângulos nós vamos ter que fazer? Eu vou fazer tudo no GeoEnzo. Vocês fiquem atentos aí. Perdão, Flávio. Mas não precisa desenhar o triângulo lá? Ele pede para desenhar ou não? Ele não pede para desenhar. Ele pede para desenhar, mas beleza. Para a apostila aqui, a gente consegue analisar. Vamos pegar um por um. Não conta a resposta. Que eu vi que você fala que ele errou e já conta a resposta. Vamos deixar eles pensarem. Então vamos lá. João Pedro, você foi o último que era para ter acertado e não acertou. Depois o Vitor vai acertar. Olha aqui, João Pedro. O triângulo ABC. Ele tem um ângulo de 100 graus, um de 60 e um de 20. Só olhando os ângulos aqui, a gente consegue definir se ele é ângulo agudo, se ele é acutângulo, se ele é obtusângulo ou se ele é retângulo. Olhando esses 3 ângulos aqui,
Que conclusão que você chega que ele é? Maior Obtusângulo. Porque tem um ângulo grandão aqui, né? Isso, parabéns. Então esse aqui é um triângulo obtusângulo. Escolhe um colega para responder a próxima. O Vitor. A gente pode não estar olhando, mas a gente está ouvindo. Mas hoje você não acertou. Acertou porque viu que você errou já hoje e aprendeu. Então a hora que erra, aprende. Isso faz parte da aprendizagem, errar. Agora, fazer bagunça durante a aula não vem com historinha aqui. Que você consegue bagunçar e prestar atenção que não dá. EFG. Vai lá, Vitor. Acutângulo. Muito bem. Por que é acutângulo, Vitor? Porque tem os 3 ângulos menores do que? 90, viu? Parabéns. Escolhe um colega. Richard. Um ângulo de 90 graus, um de 25 e um de 65. Ele é um triângulo o quê? Pode ler aí, ó. Ele tem as 3 opções. Triângulo retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Não escrevi. Hã? Eu esqueci de escrever. Não, mas qual dos 3 ângulos você acha que é o correto? Ó, ele tem um ângulo de 90 graus, um ângulo de 25 graus e um de 65 graus. Eu sei qual que é. Espera um pouquinho. Nem que erre. Errar faz parte da aprendizagem. Retângulo por quê? Acertou. Mas por que você achou que é retângulo? Não, fala você. Por causa do ângulo. Qual ângulo que chamou a sua atenção ali que você achou que é retângulo? 90 graus. Que é ângulo reto. É o que o seu colega está tentando... Ângulo reto, ângulo reto. Entendeu? Ele estava tentando falar, mas ainda bem que você não escutou. Aí você respondeu que 90 graus que teve você... E aí você teve certeza que era retângulo. Escolhe um colega. Guilherme. Esse ângulo PQR é um ângulo reto... Não, desculpa. É um triângulo retângulo, acutângulo ou obtusângulo? Como que é, professor? Triângulo reto, triângulo retângulo, triângulo acutângulo ou triângulo obtusângulo? Obtusângulo? Sim. Por quem? Quem que definiu que ele é obtusângulo? Tem um ângulo... O número antes do 90 e depois do... Faz sentido, faz. Não, aqui ó, por causa disso aqui ó. Por causa desse ângulo aqui. Esse ângulo é maior que 90 graus, então ele é obtuso. Tá bom? Toda vez que for um ângulo maior que 90 graus, os outros dois vão ser menor que 90 graus. E aí, por causa desse grandão, ele deixa os outros pequenininhos e vira obtusângulo. Combinado? Escolhe um colega. Onde é que isso daí que você tá falando? Não, escolhe um que não foi ainda. Lara, o HIJ tem um ângulo de 70 graus, um de 30 graus e um de 80 graus. Ele é um triângulo o quê? Azultângulo? Não, acutângulo. Por que ele é acutângulo? Porque tem 3 ângulos menores do que 90 graus. Escolhe um outro colega. O João Pedro já foi. É um dos 4 aqui agora. Vamos, João. Eu vou escolher essa pessoa. Yasmin. Um ângulo de 45 graus, um outro de 45 graus e um de 90 graus. Retângulo, não na lata, retângulo. Por quê? Por causa do ângulo de qual? Por qual ângulo que é o retângulo? Por causa do ângulo de 90 graus. Parabéns. Aperta o pause aqui. Vamos lá, louco. Só falta aceitar. Olha lá. Virando a página, João Pedro. Qual é a página aí? 173? 3. 3? É, Ah, é 173. verdade, eu achei. É que eu já 6. tinha feito a 174, né? Daí eu... Isso. 6. Observe as figuras abaixo. Elas são chamadas de quadriláteros. Por que quadriláteros? Porque tem 4 lados iguais. 4 lados. É, E se tem 4 lados? Não, 4 lados iguais não. 4 lados iguais é o quadrado só. Se tem 4 lados, ela tem quantos ângulos? 4 ângulos. Preencha a tabela fazendo a classificação das figuras quanto aos ângulos. Então, a classificação é o nome dessa figura. Então, vamos lá. O último que respondeu foi Yasmin. Agora pode repetir, tá, Yasmin? Pode chamar qualquer um de novo.
A classificação da figura 1, Yasmin. Quem que você vai pedir para falar para nós? João Gabriel. O João Gabriel tem ali, fez a lição de casa. Qual é? Ah, já tem um ângulo nos seus aí ou não? Não, né? Não. E daí? Ah, verdade. Não, aqui, ó. Obrigada. Qual é o nome da primeira figura? Trapézio. Mas ele é um trapézio equilátero, ele é um trapézio escaleno ou um trapézio retângulo? Trapézio retângulo. Eu já ia falar a resposta. Ele é um trapézio retangular. Mas já tá escrito. Ó, sobre os ângulos dele, vamos analisar os ângulos. Eu achei legal que a Flávia conseguiu medir alguns ângulos. Mas vamos analisar aqui. Eu pensei que era pra colocar Ele é reto e tem 2 ângulos. Ele tem aqui, ó, 1, 2. Ele tem 2 ângulos retos. Esse ângulo é o quê? Agudo. Não, Obtuso. Um obtuso e um agudo. Olha lá então. Ele tem 2 ângulos retos, um ângulo agudo e um obtuso. Qual é o ângulo obtuso? O ângulo B. Quais são os ângulos retos? o ângulo A e C. O A e o C, muito bem. E o ângulo agudo? D. O D. Escolhe um colega. O Guilherme. Não, é ele que vai escolher agora. Olha lá, João. Eu já falei. Não, você completou a dele. Vamos lá, João. Esse verde, como que é o nome dessa figura? Ele só sei que ele é quadrado. Isso, ele é um quadrado mesmo. É um quadrado, acertou. Então você só sabe que tá certo. Né? Só sei que é quadrado? É quadrado. Quais são os ângulos que ele tem, João? Calma. Ele tem 4 ângulos retos. 4 ângulos retos, parabéns. Já vai pensando quem que você vai chamar agora. Guilherme. Olha, Guilherme, foi legal que você ainda. Essa não é tão difícil. Essa figura 3, como que é o nome dela? Retângulo, muito bem. E em relação aos ângulos dela? Tem 4 ângulos retos. 4 ângulos. Mas pode ser igual ao quadrado? Pode. O quadrado também tem 4 ângulos retos. O retângulo Muito é uma bem. extensão do quadrado. Isso. O retângulo é um quadrado esticado, né? É a mesma coisa. Quem que você vai pedir agora? Vitão. A figura 4. Esse é difícil o nome de lembrar. Se você não lembrar, não vou ficar muito triste com você. Mas se você lembrar, eu vou ficar muito alegre. Como é o nome dessa figura aí? Lembra? Quer dica? Quer dica? Começa com para... Não, paralelepípedo não. Paralelogramo. Paralelogramo é o outro. Agora os ângulos você acerta. Fala pra mim. Não. Paralelogramo é o outro. É a figura 4. Não. É a figura 4 que é paralelogramo. Será? Vai por mim. É a 5. Depois eu pesquiso na internet pra você ver. Já que você não acredita do seu professor. Calma aí, já vai ver. As medidas. Quais são as medidas desses ângulos aqui, ó, que eu acabei de riscar? Eles são o quê? Agudos, obtusos ou reto? Reto? Tem 90 graus? Obtuso? Ele é maior que 90 graus? Pode falar? Pode. É agudo, ele é fechadinho. Ele é menor do que Então, ó, aqui seria o ângulo de 90 graus, ele está menor. Aqui seria o ângulo de 90 graus, ele está menor. E esses dois outros ângulos aqui? São obtusos. Falando pra não falar errado. O João Pedro é terrível, falando pra ele, é a mesma coisa, pra ele errar. Ó, olha aqui, ó. É 2 ângulos agudos. Formando o ângulo de 90 graus aqui, ó. Ele ficou maior ou menor que 90 graus? Vitor, presta atenção, Vitor. Maior. Ele ficou maior ou menor que 90 graus? Ficou maior. Pronto. Então ele é o quê? Quando é maior que 90 graus? Obtuso. Ó, o colega tá salvando hoje, hein? Pronto. Então são 2 ângulos agudos E 2 obtusos. e 2 ângulos obtuso. obtusos. Não fez. Escolhe um colega, Vitor. Nossa, jogou você numa fogueira, Richard. Esse é o mais difícil da turma lembrar, mas vou dar uma dica pra você. Quem lembra? Quais são as formas geométricas que tem na bandeira do Brasil? É o retângulo, esse e o círculo. Como é o nome desse? Losango. Losango.
Esse? O roxo aí. Ó, aqui, ó. Se você for fazer aqui, sai a bandeira do Brasil, ó. Ó. O círculo no meio. E aqui, ó, bandeira do Brasil. Quem é o nome dessa forma geométrica aí do meio, então? Losango. Parece que é losango. Dá a impressão que é losango. Eu, quando era criança, achava que era losango. Depois de uma certa idade, eu descobri que é losango. Eu achava que era... Você achava que era o para... Eu achava que era um paralelogramo. Ele não deixa de ser um pouquinho também, se você virar ele. 20 minutos. Se você virar ele, fica aparecendo. E em relação aos ângulos dele, Richard? Quantos ângulos agudos, quantos ângulos obtusos? 4 ângulos agudos? Então vamos aqui, ó. Presta atenção. Esse daqui é fechadinho, é agudo. Esse aqui é fechadinho, é agudo. Opa, esse aqui tá muito abertão. Para ser 90 graus, ele teria que fechar aqui, mais ou menos. Então é 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Muito bem. Ó, presta atenção. 2 ângulos opostos e 2 ângulos obtusos. Ó, 2 ângulos agudos opostos e 2 ângulos obtusos opostos. Ângulos formados pela intersecção das duas diagonais de 90 graus. Isso aqui é uma medida, presta atenção. Não é medida ali, mas é uma curiosidade. Ó, o losango, se você atravessar uma linha reta aqui, isso aqui se chama diagonal. E se você atravessar outra linha reta aqui, vai se chamar diagonal também. A intersecção dessas duas diagonais são formadas por ângulos de 90 graus em todos os seus lados, certo? É uma coisa de curiosidade. Eu pus para gravar, é? Tá bom. E terminamos por aqui. Por favor, para terça-feira, ou seja, sexta, sábado, domingo, segunda, terça de manhã. Tem par de tempo aí para fazer. Por favor, tente resolver os exercícios das aulas 5 e 6. Vamos girar? Do 1 até o 4, da página 174 até 176. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Tchau, tchau.